convite dessa apresentação, a Cecília, o João. Na verdade, esse convite me trouxe um problema que, para mim, foi importante de tentar resolver, que é justamente esse que eu vou apresentar para vocês. É um problema no sentido que essa pesquisa informal, não é uma pesquisa acadêmica que eu organizei aqui para a Feira Miolos, vou mostrar isso, ela tem me ajudado muito a pensar as estratégias da minha produção. Numa hora que eu comecei a fazer uma pesquisa pelas editoras históricas e tentando identificar editoras contemporâneas que dialogam com essa produção histórica, eu fui entendendo melhor o que é que eu faço, o que é que eu tenho percebido aí em feiras como a Miolos. Então, essa apresentação ainda é uma narrativa em aberto. Eu acredito que, se eu saísse daqui com um pouco mais de tempo, atenção, eu incluiria algumas editoras contemporâneas dentro dessa história, dentro dessa narrativa. Eu vou fazer uma breve introdução a essa minha participação, porque tem muito a ver, a forma como que eu entendo essas editoras tem muito a ver com a minha própria prática. Eu venho do teatro, sou formado em design, mas venho do teatro, e aprendi a fazer as coisas de uma forma muito experimental, aprender fazendo. Então, com os livros, com o livro, foi a mesma coisa. Apesar de hoje eu trabalhar muito com design de exposição, design de livro, quando eu comecei a trabalhar em tipografia, na minha tipografia, que chama Tipografia do Zé, eu aprendi fazendo, na prática, de uma forma bem experimental. Mas eu tive uma curiosidade, um interesse muito grande de conhecer os modelos de livros que alguns me interessavam, que eu já tinha lido, ouvido falar, e com esse tempo o interesse, em vez de diminuir, aumentou cada vez mais. Eu quero ver o projeto desses impressores, desses tipógrafos. Me interessou muito conhecer a materialidade e os artefatos. Eu não acredito muito numa história visual do livro. Eu acredito muito na história material dos livros, não somente do conteúdo textual, mas também nas estratégias desse ambiente do livro como um dispositivo sensorial. A minha tipografia, eu trabalho muito com livros tipográficos em tiragem limitada e tenho diversas coleções. A minha formação, antes até de design, no teatro, junto com alguns grupos, com um grupo de teatro de Belo Horizonte, ela me mostrou que o melhor do trabalho, muitas vezes, era o encontro com os profissionais. Então, eu mantive isso na tipografia do Zé e todos os projetos que eu tenho oportunidade de participar. Então, eu tenho muito interesse no encontro entre as pessoas. Eu acho que eu faço hoje tipografia para estar trabalhando com algumas pessoas, para estar utilizando um texto de um parceiro. Então, assim, é um lugar de encontro para mim a tipografia. E os livros, e sobre eles que nós vamos falar hoje, ele faz parte desse lugar. Essa apresentação, toda essa apresentação, ela foi tirada do acervo da tipografia do Zé. Então, do meu acervo. Então, eu tive a oportunidade, durante esses últimos anos, de encontrar e até mesmo comprar esses livros todos. Então, todas essas imagens que nós vamos ver hoje fazem parte do acervo da tipografia do Zé. Mais uma vez, eu acho importante porque eu tive a oportunidade
de ver, de ler esses livros, de ver a sequencialidade, e ele vai ser importante numa hora que a gente vai procurar justamente esses detalhes, que eu vou falar agora mesmo. Então, dentro dessas parcerias, eu tenho diversas pessoas e diversos projetos em Belo Horizonte que me exigiram muito esse conhecimento, um conhecimento específico de impressão, um conhecimento específico de produção gráfica. Eu fiz parte desse Museu Vivo Memória Gráfica, que é um projeto do Centro Cultural da UFMG, que é uma oficina museu, uma oficina em funcionamento, com um acervo, um patrimônio tipográfico muito legal. A partir desse projeto, nós fizemos o Museu Tipografia Ponto Santo Antônio, em Diamantina, onde foi feito todo um restauro de um jornal centenário de Diamantina, e, junto com esse restauro, foi feito a oficina tipográfica, foi restaurada a oficina tipográfica, né, foi colocada em funcionamento a oficina tipográfica de Diamantina, junto com uma hemeroteca. Eu tenho, durante aproximadamente 4 anos, feito pequenas mostras de livros, que chama Gabinete do Livro, e a gente já fez uma série desses gabinetes, onde cada mostra exigia um pouco uma bibliografia material, medir os livros, tentar identificar tipologias, papéis, e acabou que isso me ajudou muito a preparar esse conteúdo e essa narrativa. Hoje, a tipografia do Zé se transformou numa coisa que já devia ter se transformado há mais tempo, no espaço coletivo, colaborativo, que se chama 62 Pontos, com algumas pessoas. Eu não vou falar da tipografia do Zé, a não ser no último, nas editoras contemporâneas. Dentro de uma pesquisa sobre singularidade, eu vou estar utilizando 3 significados que eu acho que vão ser esclarecedores para esses livros. O de único, extraordinário e excêntrico. Nem sempre as singularidades são excepcionais, no sentido de fabulosas. Muitas vezes elas são muito estranhas e talvez até mesmo equivocadas. Então, eu peguei tanto um significado de qualidade, de excepcionalidade, como um significado mais assim de estranhamento, de inadequação, que seria um pouco do excêntrico. Dentro do próprio título, a singularidade das editoras artesanais, evidente que eu não vou falar de todos os processos de impressão, de todas as tecnologias de impressão, mas do livro tipográfico. Impressão e acabamentos artesanais, composição do texto com tipos de metal, madeira ou linotipo, matriz das imagens em metal, madeira, pedra, linóleo, clichê. Eu vou esclarecer um pouco como que eu fui organizando essas terminologias, formas de criar assim, estudos comparativos, vamos dizer assim, para conseguir identificar onde esses livros ou essas coleções eram únicas, extraordinárias ou excêntricas. Fiz uma seleção de 17 editoras históricas e 5 editoras contemporâneas. Mais uma vez, essa é uma pesquisa informal aberta, e eu acredito que eu vou ter, daqui para frente, é a primeira vez que eu estou apresentando essa narrativa, acredito que vão ter cada vez mais editoras contemporâneas dentro desse conteúdo. Eu falei no início, sim, tem sido muito importante entender as editoras históricas para saber o que é que esses editores contemporâneos pretendem, como que eles visualizam essa história, esses livros, e nós vamos ver que talvez seja
não só assim, desnecessário, não é a questão, é impossível, talvez, as editoras contemporâneas produzirem o que as editoras históricas fizeram. Não por uma questão assim, de incompetência de texto, por uma incompetência de acabamento, de papel, dessas questões que se encontram no livro, mas porque o que as editoras contemporâneas procuram, o que esses editores procuram, são coisas diferentes do que as editoras históricas produziram ou procuraram, né? Eu fui fazendo diversos infográficos para tentar visualizar e mapear como que eu poderia organizar essas editoras. Inicialmente, eu fiz um infográfico por data. Não esperava encontrar muitas coisas nesse mapa, não, mas, de qualquer forma, me deu uma sequência de qual editora começou primeiro e como foi um pouco a proximidade dessas editoras, né? Então, começando pela Revista Acadêmica, Sociedade dos 100 Bibliófilos do Brasil, Edições Gaveta, Edições Condé, Confraria Bibliófila Brasileira Catleia Alba, O Livro Inconsútil, Edições Dinamene, Edições Hipocampo, Edições José Mindlin, O Gráfico Amador, Edições Filobiblion, Edições Macunaíma, Edições Alumbramento, Edições Fontana, Edições Noa Noa, Tipografia do Fundo de Ouro Preto e Confraria dos Bibliófilos do Brasil. Existe alguma bibliografia sobre alguma dessas editoras, principalmente o Gráfico Amador, e um livro que a Gisele Crene falou sobre 4 dessas editoras. Então, muito dessas informações ainda não estão organizadas, não estão disponíveis numa única fonte bibliográfica. Precisou que eu procurasse em diversos livros, diversas histórias editoriais, né? Vocês vão perceber dentro desses slides que tem hora que eu coloco alguns asteriscos. Eu vou tentar explicar porque quando a gente esse estudo comparativo, muitas vezes ele precisa, para ele ser enquadrado, tirar algumas exceções, né? Um editor que fez muito livro artesanal, mas também fez livros impressos em offset, livros comerciais. Então, eu vou tentar, dentro do possível, dentro do tempo, chamar a atenção para alguns aspectos e vou tentar também ser breve para a gente poder conversar um pouco, né? Vocês perguntarem um pouco sobre algum detalhe dessa história. Esse infográfico já me trouxe algumas questões. Então, ele mantive ainda dentro de uma cronologia de origem, de fundação dessas editoras, mas pude perceber, dentro de uma identificação de quantos anos que a editora teve a partir da sua origem, né, a partir de 42, até existe uma editora dentro desse que eu chamei de editoras históricas, que publica até hoje Confraria dos Bibliófilos do Brasil. Eu coloquei ela junto dessas outras editoras porque eu acho que é um modelo de edição e uma ambição de livro muito próximo a essas editoras históricas. Nesse infográfico, eu pude perceber, pela barra preta, qual o tempo que essas editoras tinham e quantos livros que elas produziram, né? Então, consegui identificar dentro de um número, 8 editoras produziram um número maior de livros do que os anos de sua existência. 5 editoras produziram um número menor de livros do que os anos de sua existência. E 4 editoras produziram um número igual de livros do que os anos de sua existência. Dentro dessa produção, desses livros que eu vou apresentar para vocês, assim, e como que eu cataloguei eles, pode parecer
exagerado, né, uma editora produzir um livro, 4 livros em 4 anos. Né? Hoje nós temos tecnologia, nós temos uma condição de produção que muitas vezes a gente consegue fazer um livro em um dia, né, em uma semana. Um desses editores contemporâneos, eu não estou vendo o Pablo aqui, ali o Pablo, eles lançaram um livro recentemente, um mês passado, que eles ficaram 1 ano e meio envolvidos nesse projeto, sem contar o tempo de pré-projeto e de financiamento. Então, 1 ano e meio preparando as composições, imprimindo, revisando, guardando esses tipos, enfim. Então, nós vamos ver que a ambição e a exigência desses livros, dessas produções, eram muito grandes. Então, 8 editoras, um número maior de livros, 5 menor e 4 tiveram o mesmo número. Agora, o que eu vou apresentar agora, 2 classificações que vão ser cruzadas, que são questionáveis. Eu não tive uma pretensão, nenhuma preocupação em definir de uma forma assim, inquestionável. Né? Classificação das relações na edição do livro. Editor escolhe um texto clássico para ser ilustrado por um artista contemporâneo. Essa é uma primeira possibilidade. Uma segunda, editor escolhe um texto inédito ou tradução para ser ilustrado por um artista contemporâneo. Editor propondo um projeto experimental para o escritor e o artista contemporâneo. Escritores e artistas contemporâneos participando de um projeto editorial colaborativo. Então, dentro dessas 17 editoras, a gente vai identificando como que esse grupo, como que essa equipe se relacionava. Então, essas 3 primeiras classificações tinham um editor que fazia a seleção de um texto e escolhia um artista. Nós vamos ver, na próxima classificação, que a ambição de algumas editoras era criar um livro de arte. E, muitas vezes, o livro de arte, dentro de algumas definições que a gente encontra por aí, é que esse texto não seja inédito. É que você pega um texto clássico e, a partir desse texto, você produza um livro de arte. Então, são definições minhas tiradas de diversas outras bibliografias referentes. Então, primeiro, eu identifiquei a forma de se relacionar do editor com a equipe, com as pessoas envolvidas, no caso, o autor e o artista. Depois, eu fui identificando as tipologias do livro, o modelo do livro, edição de arte, livro artesanal de tiragem limitada, impresso em tipografia, com gravura original. Alguns pesquisadores falam que pode existir livros impressos em fotografia. Eu acabei ficando dentro da gravura original, que é uma coisa que me interessa particularmente, um tipo de uso de técnicas, além da tipografia, em papel especial, com qualidade de layout e encadernação. Né, nós vamos ver, as pessoas que trabalham muito, que trabalham ainda hoje com edições artesanais, sabem que a escolha do papel ela não é só importante para essa experiência tátil, sensorial, mas ela também aumenta, encarece ou deixa o projeto muito mais barato. Infelizmente, no Brasil, nós não temos tanta opção de papéis assim. Então, naquele momento, nós vamos ver que alguns editores tinham uma exigência, conseguiram trabalhar com papéis que hoje nós não conseguiríamos.
Então, a primeira classificação seria edição de arte. A segunda, edição de gráfica particular ou de editor, poeta, impressor. O Gustavo Piqueira, que se encontra aqui, fez uma exposição fabulosa sobre um editor, impressor de gráfica particular, né? Então, assim, a gente encontra no Brasil, nós vamos ver alguns editores que também eram impressores e poetas. Eu acho que isso, Gustavo, é uma categoria de um profissional que reúne todas essas competências. Além dele identificar um texto, como editor, às vezes um texto pessoal, ele é a pessoa que produz a composição das matrizes tipográficas e ainda é o impressor. Essa competência, ela vai definir muitos detalhes do livro, do projeto, né? Porque uma coisa, nós vamos ver, é simplesmente o editor querer um projeto e tentar encontrar uma equipe. Outra coisa é o editor, dentro das suas competências, né, com uma determinada referência, chegar num resultado. Nós vamos ver que os livros mostram essa diferença. Então, o segundo classificação são edição de gráfica particular ou de editor, poeta, impressor. Livro artesanal de tiragem limitada, impresso em tipografia em papel especial, com qualidade de layout, tipologia e composição tipográfica. Aqui um asterisco, a tipografia do fundo de ouro preto. Alguns desses livros não pode ser considerado como edição de gráfica particular. Aqui em cima, edições Fontana, né? Então, assim, eu espero que posso disponibilizar esse PDF depois para vocês, tendo essas considerações, né? Assim, isso é só uma simplificação. E a terceira classificação, livro de artista ou experimental. Livros artesanais de tiragem limitada, com experimentação na impressão tipográfica e no layout. Eu não estou repetindo o nome, porque eu vou apresentar essas editoras exatamente na forma como eu organizei nessa apresentação. Então, para encontrar o único, o diferente, o excêntrico, eu precisei criar esse modelo de classificação para realmente ver o que e como uma diferenciava da outra. Então, foi organizado em cinco módulos, vamos dizer assim. Editor escolhe um texto clássico para ser ilustrado por um artista contemporâneo. Então, aquela foi aquela primeira classificação de editor que vocês viram, e com uma ambição de livro de arte. Uma possibilidade parecida com essa, mas o editor escolhe um texto inédito ou tradução para ser ilustrado por um artista contemporâneo. Então, o primeiro é um texto clássico, o segundo é um texto inédito ou tradução para ser feito um livro de arte. Então, esses dois primeiros são considerados edições de arte. E não exatamente, não quis utilizar, tem hora que eu estou falando do livro de arte, não, é uma edição de arte. O livro de arte, o livro de artista, isso acaba tendo algumas confusões. Editor escolhe um texto inédito, então mantém o tópico 2. Editor escolhe um texto inédito ou tradução para ser ilustrado por um artista contemporâneo, mas é uma edição de gráfica particular. Editor propondo um projeto experimental para o escritor e artista contemporâneo, sendo um livro de artista. E escritores e artistas contemporâneos participando de um projeto editorial colaborativo, edição de gráfica particular. Então, talvez tenha ficado muito assim, abstrato essas classificações, mas vou tentar, na medida que eu for apresentando as editoras, chamar atenção para alguns aspectos
né, dessa classificação, isso muito particular. Então, o primeiro, Sociedade dos 100 Bibliófilos. Só para a gente voltar aqui, a sequência da apresentação segue essa estruturação, esses módulos. Então, eu apresento primeiro as 4 editoras. Editor escolhe um texto clássico para ser ilustrado por um artista contemporâneo e uma edição de arte. E aí a gente vou tentar agora destacar, de uma forma breve, alguns aspectos onde ela é única, onde que ela é excepcional ou onde que ela é excêntrica. No caso da Sociedade dos 100 Bibliófilos do Brasil, eu destaquei o layout da página, relação entre palavra e imagem. Até pelo Sertão, a terceira publicação, né, eles fizeram 23 publicações em 27 anos. O texto era impresso em offset e as gravuras eram impressas fora do texto, em papéis diferentes, encartados no livro. Logo abaixo eu faço um depoimento do Darel, que foi chamado, num determinado momento dessa história editorial, para ser o produtor de arte, né? Produtor gráfico, vamos dizer assim. Produtor gráfico, talvez seja a palavra mais precisa. Mas, num determinado momento, o Raimundo de Castro Maia ele fez esses primeiros livros em offset, se fazia em linotipo, de linotipo se imprimia em offset com o encarte das gravuras. Então, esses 3 primeiros livros eu não considero com a mesma qualidade dos outros, né? E até mesmo dos 27 livros, existem alguns que são excepcionais e outros que são simplesmente assim razoáveis, corretos, mas todos, a partir do terceiro, teve uma coisa que eu acho fabulosa, que é muito difícil, que é conseguir um tipo de integração entre a palavra e a imagem. Então, o artista ele pensava um pouco a narrativa visual junto com o texto, e depois isso ainda era mais trabalhado, era ainda mais aproximado na composição tipográfica. Então, você tem que ter todo um planejamento visual, e no caso de gravuras tiradas separadamente, né, porque nós vamos ver aqui, são diversas técnicas de gravura, então exige todo um planejamento, exige todo um tempo, além, evidentemente, de uma competência, né? Eu vou antecipar uma questão, né, que eu comecei a falar no início. As editoras contemporâneas, nós, editores contemporâneos, não teríamos a oportunidade, a possibilidade de fazer alguns livros, justamente porque não temos alguns mestres impressores e até mesmo uma parte de patrimônio gráfico que se perdeu. Então, algumas máquinas que são muito específicas para determinados resultados de gravura. Nesse momento, você tinha gráficas ainda especializadas. Os mestres impressores estavam atuando porque a tipografia é um ofício que se aprende na prática, na experiência. Então, a produção comercial dá essa prática para essas pessoas que se transformam em mestres impressores. Então, hoje, muito desse nosso desejo de utilizar a tipografia, acaba sendo limitado justamente por não termos pessoas que consigam resultados de excelência, por exemplo, na impressão. Tintas que ainda nós temos que pesquisar, porque as empresas que faziam para tintas tipográficas, elas não existem mais. Então, existem algumas questões para quem hoje se interessa, para quem hoje tem essa ambição de fazer em tipografia, que precisam ser superados, resolvidos.
Mas voltando aqui, a partir de Luzia Homem, a quarta publicação, até o último livro, o Compadre de Ogum, as imagens eram impressas no mesmo papel do texto, normalmente velin d'Arches, Rives ou Marré, onde essas imagens estão integradas no layout do livro. Então, isso é o que eu acho fabuloso e que nós vamos ver que provavelmente nenhuma outra conseguiu, teve essa ambição, porque justamente pelo trabalho que isso dá, foram utilizados para as ilustrações as mais diversas técnicas de gravura em metal, água forte, água tinta, ponta seca, estilogravura, litografura e linoleogravura. 17 artistas modernos e somente 3 ilustraram mais do que um livro. Todos os livros da coleção são no sentido vertical e pelo menos metade deles em folho, com medidas aproximadas entre 25 e 33. Então, eram grandes livros, alguns muito grandes. Todos eles vinham em caixas, embalagens protetoras, simplesmente, porque ainda estava dentro de um modelo de livros para bibliófilos ou livros de luxo, onde cada colecionador, cada bibliófilo fazia sua própria encadernação. E o Darel, como contemporâneo dessa publicação, ele tem um depoimento que eu acho muito esclarecedor. A grande diferença entre o livro industrial e o livro artisticamente concebido é a realização manual. O processo artesanal possibilita o controle de cada letra, cada traço talhado, cada página, cada folha, cada volume. Nesse contexto, o passo mais importante de Raimundo Ottoni de Castro Maia foi ter dado à Sociedade dos Semibibliófilos essa qualidade artesanal. Com a minha chegada à Gráfica das Artes, pude colaborar nesse sentido, supervisionando a afinidade e o diálogo entre texto e imagem. Então, você já tinha um profissional com muita competência para isso. Na época, os papéis franceses, como o Arches e o Marré, eram feitos à mão, eram os melhores, e conseguir importá-los foi outro feito de Castro Maia, que superou as dificuldades impostas pelas restrições oficiais de importação e mesmo pelo preço. É lógico que tem diversos outros problemas, além do que a gente poderia pensar aqui na produção desses projetos. A presença de gravuras originais confere exemplaridade ao livro de bibliófilo. E a partir de O Rebelde, que é justamente esse que vocês estão vendo, ilustrado por Iberê Camargo, se aproxima do nível da sociedade, dos livros da sociedade francesa. Então, eu trouxe aqui 3 contos, que é justamente para vocês verem como é que eles vinham. Era uma capa, uma capa protetora, uma luva, com os cadernos não costurados. E parte dessas imagens eram integradas ao texto e outras eram encartadas. Como as imagens eram impressas fora do texto, muitas vezes em outras máquinas, então você precisava imprimir primeiro a gravura e depois você imprimia o texto. Confraria Bibliófila Cateialba, essa eu coloquei como uma situação exótica, excêntrica, porque eles tinham uma ambição de livro de arte, mas faziam encadenações muito assim, não é a palavra equivocadas, mas muito exageradas, vamos dizer assim, coisas muito grandes. Tem algumas coisas interessantes, por exemplo, esse Dama de Espadas e mais um outro livro. 20 minutos já? Então vou ter que correr, tá, gente? Esse outro livro impressos em seda. Alumbramento, folha de rosto e colofão, Salvador Monteiro e Leonel Cass. O Salvador Monteiro considera que um dos grandes feitos da história editorial dele é ter utilizado a folha de rosto em página dupla. São 10 livros com... eu considero essa coleção a coleção mais fantástica, mais fabulosa desses livros artesanais no Brasil. Então, ele trabalhava muito essa questão dos colofões. Eles vinham em caixas. Essas caixas tinham uma embalagem protetora e cadernos soltos. Confraria dos Bibliófilos do Brasil, até hoje ele acontece. Tem uma ambição de livro de arte, mas eu acho que não tem um refinamento tipográfico que deveria, justamente pelo conhecimento que a gente tem já de uma história, de um modelo de livro.
Saí das 4 primeiras, entrei agora nos textos inéditos ou traduções. Murilo Miranda, ele encomendava traduções, nesse caso é um livro, poemas traduzidos do Manuel Bandeira, encomendava ilustrações aqui do Guinhar. Então, sempre ilustrações, algumas encartadas. Tinha uma época, existia uma diferença de tiragem, que, nesse caso, só rapidamente, 480 exemplares, 150 numerados. Então, tinha uma diferenciação, às vezes, de papel. Às vezes, os originais eram encartados para os subscritores ou para os amigos do autor, do editor, enfim. Edições Gaveta. Edições é uma coleção que não é tão conhecida. No livro O Salão e a Selva, que conta um pouco da história literária do Oswald de Andrade, que eu encontrei essa citação. Como aconteceu nos seus livros anteriores, Poesias Reunidas de Andrade, foi graficamente bem cuidada. Então, esse livro, essa é a única exceção que não é um livro inédito. Ele pegou os livros anteriores do Oswald de Andrade, fez um clichê com as ilustrações originais e usou uma outra tipologia para o texto. Então, tentou, aproximou do original, mas todos os outros eram textos inéditos. Então, está dentro ainda do livro de arte. Edições Condé são livros que também a gente não conhece tanto, são grandes fólios, onde esse editor encomendava ou selecionava textos de autores que ele se interessava e faziam livros de arte. Eu vou correr um pouco aqui para a gente chegar em algumas coisas. Dinamene. O interessante falar um pouco dessas editoras, dessa história editorial, é que muitos desses editores eram amigos e acabavam dialogando. O Pedro Moacir Maia, de alguma forma, orientou o Salvador Monteiro da Alumbramento. Eles começaram a produzir, aprender a imprimir juntos, apesar do Pedro Moacir Maia era um pouco mais velho. Na Bahia, outro no Rio de Janeiro. Então, assim, acaba existindo um contrabando, vamos dizer assim, de práticas, de modelos, da mesma forma como que acontece hoje. O Pablo está ali, o Bruno está ali, o Gilberto está ali. Quer dizer, a gente se encontra, a gente se vê, e acaba, às vezes, que a gente faz coisas ou em parceria, ou utilizando alguns profissionais, os mesmos profissionais. Então, assim, tem um diálogo entre essas produções. O Pedro Moacir Maia fez mais de 120 plaquetes, aqui está com 120 plaquetes, então ele trabalhava muito. Macunaíma, que é outra editora da Bahia, a partir de uma determinada época, ele começou a imprimir em offset, mas os primeiros livros dele, todos eles eram feitos em estilogravura, à mão, com composição, algumas em linotipo, outras em tipos móveis. Aqui eu destaquei a questão da imagem do papel, utilizando muito papéis ordinários. No caso, ele não tinha uma ambição do papel especial, do papel importado, mas tinha um trabalho. Eu vou voltar aqui uma coisa, gente, porque eu esqueci de falar aqui, que eu acho interessante. Alumbramento, só para vocês localizarem. Alumbramento, ele tem uma estratégia onde as ilustrações elas envolvem os cadernos soltos de uma forma mais escultural. Então, ela pega um caderno e pega um outro caderno. Então, a forma como que ele prepara esses cadernos cria uma leitura escultural, onde que você vai desdobrando a imagem e vai lendo parte dos textos. Então, assim, é evidente que todos esses editores, e nós vamos chegar agora nos editores de gráfica particular, são todos editores que têm uma paixão profunda por livro e pela história do livro. Então, eles entendem perfeitamente esse funcionamento da leitura, como que o leitor
tem um tipo de, né, desse envolvimento. Então, ele trabalha detalhes que vão criando justamente essa ambiência de leitura, nos detalhes, na qualidade desses detalhes. Então, eu estava aqui na Macunaíma, né? Então, ele trabalha muito a questão dos crafts, né? Aí já com uma escola baiana de estilogravura, do Hansen Bahia e o Calazans Neto, e tem outros mais. Júlia foi encontrar a Cecília, né, Júlia? E a Cecília Jucá, eu coloquei só o Gastão daqui, né? Talvez seja uma... não sei se é um machismo isso não, talvez é um erro mesmo aqui da apresentação. A Júlia, a Cecília Jucá considera esse o melhor projeto que eles fizeram juntos. Esse livro, além de ser um breve idílio, então, na verdade, é um livro, não vou ler agora por uma questão de tempo, eles fizeram um livro em papel fabriano, onde eles convidaram 8 artistas para ilustrarem 8 textos, trechos de textos, cada um numa técnica gráfica diferente, também cadernos soltos, né? O Gastão de Holanda tem uma história muito interessante que ainda não foi contada no Gráfico Amador, Edições Fontana e Minagrá. Faltam 10 minutos, ok. Às vezes, eu vou usar mais 5 do tempo da conversa para tentar terminar, tá, gente? Enfim, Edições Minigraph, Fontana e o Gráfico Amador. Então, vou entrar agora em 3 editores de poetas, editores, impressores, que são fantásticos. Fazer livro, eu comento isso com o Bruno, assim, a oportunidade de de fazer uma composição, uma matriz de texto tipográfico, de alguma forma reviver o texto do autor, né? Então, eu acho que é isso que eles se interessavam. O livro em consulte, nome sugerido por Manuel Bandeira, de cadernos em consultes não costurados, uma produção que se relaciona com a própria rigor compositivo, tipografia moderna e qualidade do papel. Então, ele fez esses livros que na verdade, a história conta que foi uma necessidade de exercício físico, né? Quase uma lenda isso. Edições Hipocampo, o Manuel Bandeira considerava que essas edições eram uma cópia do livro em consúltio. É um pouco uma perversidade, mas eles fizeram 20 livros de textos príncipes. A Mesa, do Drummond, vários textos. Esse, por exemplo, com Vaqueiro Mariano, foram vistos pela primeira vez nas edições Hipocampo. Edições Filobiblium, Manuel Segalá é uma outra história que eu acho que o Gustavo vai contar, porque talvez seja um dos livros mais inventivos produzidos no Brasil, que ninguém conhece. Ele fez uma parceria com a civilização brasileira, numa coleção que se chamou Maldoror. O Enio Silveira achava que o Segalá era uma pessoa perdida, apesar de ser muito talentosa, e encomendou para ele 10 livros que ele fez, todos eles numa prensa à mão que ele chamava A Verônica, né? Muito interessante isso. Kleber Teixeira esteve com a gente até pouco tempo, fabuloso. Olha o que ele conta, o que tem a ver comigo é mesmo esse desenho clássico do livro. Então, ele tinha uma ambição um pouco da história do livro. E aí ele coloca aqui, o meu projeto editorial coincidia com parte do projeto concretista, por isso editei muita tradução feita por Augusto de Campos, porque era de autores que eu queria conviver. O processo de composição manual me permitiu conviver intimamente com esses poetas que eu editei e escolhi. Então, o Mário Alex Rosa fala que existe um peso do livro, que é o peso da composição tipográfica, que é como que a gente percebe essa imagem, né? Esse texto, mas também como imagem, como peso. Tipografia do Fundo de Ouro Preto, Guilherme Mansur. O Kleber Teixeira produziu muito livro traduzido pelo Augusto, e o Guilherme Mansur produziu muito livro impresso pelo Haroldo de Campos. Edições José Mindlin, o Gastão de Holanda participou desses livros, que eu
para mim, são dos mais fantásticos. Trabalha muito a questão da sequencialidade, principalmente esse Primeira Paca, que eu acho fabuloso. É um livro muito experimental. E o gráfico amador mais conhecido, né, que tinha esse programa. O interessante deles era que era um encontro de amigos com uma proposta muito experimental. E agora eu vou entrar, talvez isso nos 5, 7 últimos minutos, tentando localizar esses editores contemporâneos a partir da classificação que eu fiz para os editores históricos. Não tem nenhum editor escolhe um texto clássico com uma ambição de livro de arte. Então, não existe ambição de livro de arte. Por um motivo que eu comentei, que não tem tanto sentido mais. O que a gente quer, nesse momento, não é produzir um livro de arte. Editor escolhe um texto inédito ou tradução para ser ilustrado por um artista contemporâneo, edições estilo Ceasa e edições Quelônio, do Bruno e da Silvia. Eu não vi a Silvia aí, mas... está aqui em cima, tá? Ok. Editor propondo um projeto experimental para o escritor ou artista contemporâneo. Eu me coloquei aqui porque não tinha ninguém. Eu tenho um trabalho que é além do livro de artista, porque me interessa muito o livro tradicional, mas coloquei aqui com a ressalva: escritores e artistas contemporâneos participando de um projeto editorial colaborativo parecido com o gráfico amador, mas num livro de gráfica particular. E tanto o Grafatório quanto o 0100, eu não sei se tem ninguém do Grafatório aqui, do Grafatório tem, desculpe, do 0100, do pessoal aqui de São Paulo, eles têm um trabalho muito próximo, também é livro de artista, né? Então, assim, mas classifiquei aqui 9 livros em 8 anos. Então, 2 editoras produziram um número maior de livros. Quelônio, que está com uma produção muito grande a partir desse ano, que eles compraram uma gráfica, uma tipografia com uma condição tecnológica e com os técnicos, né? Na verdade, isso é fundamental. Não adianta ter a máquina se não tem um homem que tem um conhecimento, né? Existe todo um balé da tipografia para fazer o acerto das máquinas. Esses tipógrafos, às vezes, são muito fortes e até, né, pesados, mas existe toda uma sutileza do acerto dessas máquinas. Então, a Quelônio hoje está com essa condição. 2 editoras produziram um número menor de livros. Grafatório, que eu comentei que eles vão apresentar rapidamente um livro fabuloso que eles fizeram, um texto inédito do Paulo Leminski, e uma editora produziu um número igual. Então, Xiloceasa, eles estão aqui embaixo, eles nem sabem que eu estou apresentando eles aqui, assim, não tive a oportunidade de avisar. É um trabalho fabuloso de gravura, com uma oficina escola, mas com textos. Eu acho que eles estão conseguindo essas aproximações que tornam essa produção exemplar, notável. Alice Ruiz, Quelônio, né, que dos últimos 8 meses que eu consegui conhecer melhor essa última produção deles, eu achei que realmente deu uma crescida, e principalmente por essa combinação de um projeto, de um conhecimento da Silvia e um trabalho editorial do Bruno. Eu acho que isso é uma combinação fantástica e difícil de acontecer, né? Muitas vezes a gente fala do livro artesanal dentro de um destaque da imagem ou de uma experimentação gráfica. Eu acho que esse trabalho do Bruno que talvez, né, junto com a Silvia, mas o trabalho de encontrar textos que valem a pena de ser impressos, é uma coisa que vai tornar a Quelônio ainda mais, vai destacar ainda mais a Quelônio. Então, trabalhos muito legais, assim, de papéis, acabamentos. Quando a gente tem uma gráfica, poder brincar com uma oficina é algo que permite muito essas diferenciações, né? Vira um grande playground de fazer um livro, né? Apesar de toda a dificuldade. Grafatório, eles têm um trabalho que dialoga muito com
com outras tecnologias de impressão, tanto eles quanto a 0800 utiliza caligrafia, máquinas de escrever, mas fizeram um livro com muita competência, que foi essa A Hora da Lâmina, texto inédito do Paulo Leminski, com uma originalidade dentro de um modelo de livro japonês, de uma costura japonesa, quer dizer, um livro contemporâneo dentro todo de uma tradição. Né? Então, quer dizer, isso ainda é muito legal. Né? Eu falei, um ano e meio produzindo em tipos móveis, fazendo uma revisão, eu acho fabuloso. Né? Assim, toda vez que as pessoas me falam, custa R$100, barato, 200, barato, 500, não é que eu pague isso não, mas eu sei o trabalho que isso dá. 0800, então, um trabalho de tipografia, também com experimentação, risografia. Né? A 0800 trabalha, para mim, dialoga muito com o Paulo Bruschi, numa questão de um lixo gráfico. Para fechar, 3 minutos, quando eu fui mapear a tipografia do Zé, eu fiz esse mapa onde que eu tentei me localizar no meio dessa história editorial. Então, eu faço alguns alinhamentos, eu fui tentando. Esse mapa surgiu há 3 anos atrás, e essa apresentação, elas às vezes não são tão convergentes, porque isso foi uma necessidade já de um tempo anterior, mas onde que tudo... Parte das coisas que eu falei para você já estava presente. Hoje eu vejo, né, então a tipografia do Zé, me coloquei como livro de artista, mas tem muita questão do livro tradicional, me interessa, eu aprendo fazendo, eu sou um tipógrafo, impressor, né, assim que eu gosto de me pensar, de me imaginar, eu sou dos mãos sujas do gráfico amador, mas tendo oportunidade de fazer livros mais experimentais. Né? Dentro dessa história do teatro, para a gente ir terminando, eu acho que a grande dificuldade de se fazer teatro é a necessidade de ter um coletivo com os mesmos objetivos, com as mesmas condições. Então, quando eu tenho parceiros, eu faço um texto inédito, eu faço um trabalho assim, colaborativo no sentido de um objetivo, de um plano. E quando eu estou sozinho, eu faço meus livros de artista, que é onde que eu gosto de ficar uma parte do meu tempo. Obrigado. Foi muito rápido. Quer que eu anuncie? Nós vamos ter, então, 5 minutos para perguntas ou uma conversa. Quem quiser perguntar, pode se colocar ali no microfone lateral. Ou... Sem perguntas? Gente, então, obrigado, viu? A tipografia do Zé se encontra lá embaixo, no primeiro andar.